Hoje em dia, eu acho que nunca se teve tanto transtorno mental. E aí, dentro das estatísticas, por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha no Brasil algo em torno de 11 milhões e alguma coisa de depressão. Uhum. E a gente tinha mais ou menos 17 milhões de transtorno de ansiedade. Já era coisa à beça. Depois da pandemia, a gente sabe que isso teve um momento que teve mais 25%. E hoje a gente está achando que está reduzindo. Eu acho que não. Uhum. E eu acho que a pandemia revelou uma pandemia silenciosa que ninguém via. Sim. Tá? E, inclusive, uma pandemia de tentativas e risco de suicídio. Uhum. Tá? Porque, assim, em 2016, a Organização Mundial de Saúde fez um ano de combate ao suicídio. Naquela época, a cada 40 segundos, alguém tentava se matar no mundo. Meu Deus. 40 segundos. Isso antes de pandemia. Vamos esquecer a pandemia. Eu tenho certeza, eu não trabalho mais em emergência, mas eu tenho certeza que chego a vocês. Sim, essas tentativas de suicídio. Porque ninguém tem uma tentativa de suicídio e leva para o hospital psiquiátrico direto. Não existe isso. Em primeiro lugar, uma referência de emergência, Sim. né? Ainda mais assim, porque muitas vezes, né, a tentativa de suicídio vai ser de intoxicação exógena. A pessoa vai tomar uma medicação. Eu não posso internar essa pessoa numa clínica psiquiátrica direto. Ela tem que ficar em observação, vai ter que passar por uma internação clínica, né? Porque aquela medicação que ela tomou... Exatamente. Pode dar vários efeitos, até no coração mesmo, né? E aí depois ela vai fazer, né, um link com uma internação psiquiátrica. E até o que você falou, cada vez mais a gente vê gente mais jovem chegando, né, com tentativa de suicídio, assim. Lá na pediatria, eu não fico na pediatria, mas tem crianças chegando também, com adolescentes. Sim, Não, isso é uma coisa, né, que a gente já vê os estudos falando, que cada vez a depressão está atingindo faixa etárias menores. Sim. E cada vez os quadros são mais graves. Exatamente. Então, isso se reflete para você dentro da emergência. Sim. Todos os dias a gente tem pelo menos 1 ou 2 pacientes que chegam com esse quadro de tentativa. E a maioria jovens? A maioria jovens. Na faixa o quê? De 20 anos? Faixa de 20, 30 anos. E quando são perto, assim, de datas comemorativas, digamos, Natal... Dia dos Namorados... Exatamente. Ainda é pior. Ainda chega mais. Dia dos Namorados? Dia dos Namorados... É pior? É pior. No Dia dos Namorados, eu tava de plantão. Esse ano. E chegaram 3 pacientes com tentativa de autoextermínio. E isso daí até a estatística também mostra, né? Perto de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, é ainda pior. Acho que a taxa ainda é um pouco maior, né? Infelizmente. E você acha, Bia, que isso tem a ver com essa questão das pessoas olharem redes sociais, os mais jovens, e verem um padrão que, na maioria das vezes, 90% é fake, mas elas realmente acharem que no Dia dos Namorados eu estou sozinha, então meu mundo acabou. Sim. No dia do Natal, todo mundo tem família, todo mundo se reúne. Mal sabe que tem aquelas famílias que se reúnem pra brigar, Exatamente. pra beber, um dar na cara do outro. Exatamente. Eu acho que na rede social a gente mostra só a parte boa, a gente mostra o que a gente quer. Às vezes você vai colocar uma foto no Dia dos Namorados com seu marido, com seu namorado, e você não vai estar bem no seu relacionamento, mas você vai mostrar que tá tudo ótimo ali, né? E isso daí afeta muito, ainda mais os jovens, né? Que vivem muito... Até o fake, né? Que monta todo um cenário como se você estivesse comemorando e não tem ninguém ali com você. Exatamente. E eu tenho amigas solteiras até que no Dia dos Namorados elas somem realmente das redes sociais. Eu falei com a minha amiga, ela falou, hoje eu não vou entrar. Prefiro não entrar porque vai ser só foto de casal, eu tô aqui encalhada. Eu falei, não, amiga, não entra não, melhor. Mas tem esse pensamento? Tem. Gente, não, eu vi uma matéria que as pessoas estavam pagando para ter... mulheres pagando para homens irem a um jantar num bom restaurante e tirar as fotos, literalmente. E homens pagando mulheres com o mesmo fim. E tinha que ter pagava-se uma taxa muito mais alta se aquela pessoa não saísse com ninguém, nem fotografasse durante 3 meses. Então vamos supor que o preço fosse, naquele dia, 5 mil, tá? Se você quer essa exclusividade, vai para 12 mil. Pra você ver que hoje em dia a gente vive por aparência, né? Exatamente. Que é o que importa é a aparência. Exatamente. Não importa se você paga realmente... 12 mil para um jantar que você vai pagar. Exatamente. Para também aquela pessoa não poder postar ninguém com foto. É surreal isso. É surreal. E aí a gente vê que por isso tem Isso reflete muito nas estatísticas. Sim. Muito, né?